nós analisamos 7-7, né, Vanessa? Então vamos falar um pouquinho desse primeiro set aí. O Corneliano ficou à frente o tempo todo, né? E aí o Vaquif conseguiu, a partir dos erros do Corneliano, principalmente contra-ataque e saque, passar à frente e fechar o set, né? A gente viu a saída do Corneliano diferente, né? Procurando fazer um casamento de rede que não deu certo, tanto que o Santarelli no segundo set volta a procurar uma outra formação, um outro casamento. A gente teve a Sila nesse primeiro set, talvez o piorzinho set dela. Ela começa muito bem, ela erra uma sequência e depois ela cai. Foi exatamente quando o Vaquif passou à frente, mas isso não comprometeu o jogo da Sila, que, na minha opinião, foi uma das mais seguras do time do Corneliano, né? Mas a gente já começa, só para passar aí o placar, né, para o pessoal que não acompanhou, o Corneliano chegou a fazer 21-20, então jogou até esse momento na frente, comandando as ações. Aí a gente tem a primeira virada, né? A primeira virada, que foi com a Plummer errando um ataque, a Egonu errando um ataque, a Plummer erra um contra-ataque, e aí, em pouco tempo, o Vaquif faz 24-21 e está na frente do set, né? Então, a resenha aí, o resumo, né, desse set do lado do Corneliano foi exatamente essa perda da estabilidade, porque a gente sabe que o Corneliano é um time que erra muito, né? E ele estava errando, mas errou demais. Esse set, por exemplo, acabou 10-3 em erros. E 10-3 em erros com placar que foi 25-22, é muita coisa que você dá para o adversário, né? Na final de Champions é fatal, não tem como você reverter isso. E esse set já começa a mostrar a personagem do jogo. A Gabi foi perfeita no primeiro set, perfeita, impressionante, as bolas decisivas para ela, pode estar bloqueio duplo, bloqueio simples, dá 6, dá 4, e nesse primeiro set, só para eu fechar o raciocínio, Vanessa, eu já comecei a estranhar a opção de saque do Corneliano, né? O saque do Corneliano entrava na Bart, que passava tudo na mão, e o time jogando fácil, né? E eu não entendia por que isso estava acontecendo. E não era um saque que você fala assim, porque quando você fala assim, saca na fulana, você tem que sacar na região que ela está responsável, mas tirando a bola do colo dela. E todos os saques no colo da Bart, a Bart entregando e a Kansu Osbar só tendo ritmo lá, jogando com quem ela queria, né? Então, o Corneliano, apesar de ter dominado, no final deixou o Vaquif passar e não conseguiu reverter. Celso, como que foi o Vaquif Bank, então, nesse primeiro set? Vai ser essa dinâmica, Cacá? Agora o Celso fala do Vaquif. É que como o Cacá que imaginou essa dinâmica, organiza, por favor, Cacá. Bora, vamos assim. Se achar que tá ruim, você muda. Não vai fazer igual o Santarelli, hein? Muda, por favor. Bora, Celso. 3-0 para o Vaquif, poxa vida, né? E não com erros ainda, não com os erros que o Cacá já citou da equipe do Corneliano. Mas depois, 4-4, quando já é uma primeira encostada que tem no placar, chega a fazer, o Corneliano chega a abrir 13-9 ainda nesse primeiro set, 13-9 e jogando melhor. O time, por exemplo, a recepção do Vaquif cai um pouquinho, começa a facilitar o jogo que eles queriam, começa a ter mais marcação. A Hack aparece, mas ela tem uma queda no meio do set ali, umas bolas fora, né? Então, o que acontece? Nesse momento, quando está 9-13, que tem um tempo do Guidetti, né? Logo em seguida tem um bloqueio da própria Hack. Aí começa a encostar o jogo outra vez. 12-13, com a Hackley fazendo um saque muito bom, metendo um ace, quase um ace, na verdade. Ela só espalhou a recepção da equipe do Corneliano, tá? E a Bia, a partir daí, ela toma conta do jogo. Ela, do Gabi, fundo, né, ou da rede... Oi? A Gabi. Meu Deus do céu, não pode ser. A Gabi, tá escrito aqui, Gabi, tá escrito aqui, Gabi. A Gabi toma conta do jogo, tá?
A única coisa que ela ainda não estava fazendo era conseguindo pelo menos amortecer ou o ataque ou o contra-ataque, principalmente da Egono, né? Que isso aconteceu mais à frente no quarto set, já começaram a tocar mais a bola e dar mais contra-ataque para a equipe. Agora, nesse momento, até o Kaká citou, o Corneliano ele não para de errar. Ele começa a errar, ele teve uma sequência de 3 saques errados. Ele rodava, fazia o ponto, entregava o ponto. Fazia o ponto. Isso aconteceu com a Egono, isso aconteceu com a Sila, tá? Então, é difícil você tentar vencer um set, como o Kaká já falou, com 10 erros. Um placar de 25-22, você dá 10 erros, é totalmente desequilíbrio. Então, vence e qual a última bola? Quem é que dá a última bola? Exatamente a Gabi. A Gabi fecha o primeiro set também com uma bola dela no contra-ataque. Então, mostra como que o time do Vakif, a gente tinha comentado, né, Vanessa, logo depois da final do Turco, quando o Vakif ganhou, a importância daquela virada do quarto jogo, né? Quando teve o quarto jogo, estava perdendo lá, fez a mudança, o Guidetti mudou, entra no saque, o jogo muda, a equipe cresceu, a equipe ganhou uma segurança muito grande. Até nos momentos difíceis, confiava que aquilo poderia ser revertido, e foi acontecer no primeiro set. Obrigada, Celso. Deixa eu ver o superchat do Fernando. Tá todo mundo querendo a Plummer de titular nos Estados Unidos, viu, Kaká? Boa tarde, galera. Um superchat para a Plummer ser titular dos Estados Unidos. Gabi, você é um exemplo de jogadora e profissional para todos. Gabi, MVP é pouco para essa atuação. Obrigada, Fernando, pelo seu superchat. Vamos falar do segundo set, então, Kaká. Então, o segundo set começa com o Vakif, o Corneliano na frente, né? 11-6 chega a fazer. Como eu disse antes, o Santarelli ele muda a posição para casar P1 com P1. Então, a gente tem aí o cruzamento tradicional e o Corneliano parece que encontra um pouquinho mais de facilidade, né? Com esse novo casamento. Apesar disso, essa posição 1 do Corneliano começa a dar um prejuízo, porque ele começa a receber como a maioria das equipes recebe, né? A Plummer, que estava nessa rede lá na posição 2, recebendo e atacando pela saída, a Egono atacando pela entrada, e o time não conseguia rodar. Conseguiu rodar quando fez a passagem americana, né? A Egono passando por trás, indo atacar lá na saída, a Plummer passando aqui na 5 e atacando na entrada de rede, e aí o time conseguiu se estabelecer, né? Curiosamente, foi a mesma formação que o Vakif adotou e também para não ter dificuldade. E, nesse momento, quando o Corneliano faz 13-7, foi o primeiro momento da partida que eles conseguem parar a Gabi, né? A Gabi é amortecida ali no bloqueio. Então, olha só, um 7,5 para o Corneliano achar a Gabi, né? Que foi uma das poucas vezes que a Gabi foi interceptada pelas italianas. Desculpe, eu estou seguindo aqui as minhas anotações. Foi o Vakif que começou na frente nesse set, né? E o Corneliano foi buscar. Então, esses 11-6 foram para o Vakif, tá? E depois, o Corneliano começa a crescer. E o jogo começa a ficar equilibrado a partir do momento em que ele consegue controlar mais os erros e deixa o Vakif errar um pouco mais, né? Foi um saque da Egono, uma defesa, um cheque da Gunesh, que a Egono defende, sabe-se lá como, que nesse volume aí, o Corneliano começa a crescer. E aí o jogo começa a ficar mais ou menos igual. Nesse momento, a Vushkova entra no lugar da Folie, né? A Plummer vai acertar uma bola nesse set quando já estava 15-16. Olha só o tamanho do prejuízo. E aí eu vi nos comentários muita gente criticando a Volos. Eu não acho que a Volos teve tanta culpa, né? Quando você tem um time que a principal ponteira não joga, não ataca, não passa, né? Não faz absolutamente nada e ainda dá um prejuízo errando demais, você está comprometido ali no raciocínio tático, né?
E a Volos passou nesse segundo set por um momento de instabilidade. Foi um branco que deu nela ali, e foi exatamente quando o Vaquif passou novamente à frente do Corneliano e começou a dominar a partida para finalizar o set, que foi quando abriu 20-17, né? E aí não largou mais. Esse set terminou 25-21 para o Vaquif, e mais uma vez, o Corneliano abusou dos erros. Esse set terminou em 10 erros contra 5 do Vaquif. E os 5 do Vaquif, mais ou menos, concentrados naquele momento ali da partida, no meio do set, né? Então, essa foi a cara do Corneliano nesse segundo set. Vamos ouvir, então, agora o Celso para falar um pouquinho sobre como foi o Vaquif nessa segunda parcial. As equipes tiveram comportamentos muito parecidos durante os sets, né? De erro e acerto até de primeiro ponto, como o Kaká falou. A Gunish, assim, nesse jogo, ela foi a jogadora que todo mundo esperava que ela fosse já na final do turco, que ela não apareceu muito. E aí são méritos também para a Cansu, né? Para os Bahia. A Bahia simplesmente começou a colocá-la no jogo, coisa que não aconteceu com o Gibogo. Ela jogou muito pouco, seja no ataque ou no contra-ataque. A Gunish já não. Ela já apareceu mais. E o que começou a acontecer? Ela aparecendo, ela liberou mais a Hack, e tanto a Hackley, perdão, como a Gabi ficaram mais tranquilas para jogar. Então o bloqueio não estava chegando tão inteiros com ela, porque a Gunish estava chegando, estava segurando mais esse bloqueio. Isso foi acontecendo que a Igono, inclusive, ela estava virando algumas bolas, mas nesse momento alguns bloqueios estavam sendo realizados primeiro com amortecimento. É lógico, quando ela vem por cima, dificilmente a defesa consegue efeito no tipo de ataque que ela está fazendo. Essa a questão que o Kaká colocou da Plummer, eu estava gostando, porque eu falo assim, pô, é sacar nela e praticamente correr para o abraço, porque já está definido o que vai acontecer. Ela não estava bem no ataque, ela não estava segurando no bloqueio, e a recepção, que é uma das coisas que ela melhor faz também, não estava executando. Então, o que acontece a partir daí é que quando está 21-18, até já pulando um pouquinho para o jogo, a Hack volta a aparecer bastante no jogo, o Corneliano começa a errar outra vez, aquela quantidade de erros muito parecida praticamente com o primeiro set. A Foley, ela não aparece, a Foley ela não tem assim uma efetividade como ela teve no set seguinte, mas nesse momento ela não consegue ter, ela erra também no ataque. Tem um ace que acontece da Igono quando tá 24, né? Ela faz 24-20. Aí todo mundo pensa, será que pode acontecer? Não pode acontecer, não pode acontecer. Aí pede-se um tempo, o Guidetti pede um tempo, a Igono vai no saque, 24-21, ela vai no saque e erra o saque, final de set para a equipe do Vaquif. Então, repetiu-se muito do procedimento de erros por parte do Corneliano, e, em compensação, Gabi, a Gunish e a Cansu, a Osbaí, começaram a dar um showzinho à parte. Então, elas se aproximavam, ou seja, mais bolas para uma, mais bola para outra, e dividindo as ações com as demais. Já que a Hackley não estava tão bom, como o Kaká fala, Bart, né? A gente fica nessa briga, é Bart ou é Hackley, é Bart e Hackley, e bom, vai que vai, vamos nessa daí. Essa já não ficou com aquela pressão de ter que definir. Por quê? A Gabi estava muito bem, a Gunish estava segurando, e a Hack continuava naquela balada, naquela toada de virando bolas sempre que fosse chamada, principalmente com os ataques pelo fundo de rede. Bom, agora a gente pula para o terceiro set. Tem muita gente perguntando aqui no chat sobre a premiação. A premiação vai acontecer só depois da final do masculino entre Zaxa e Trentino, tanto que a Cheb já encerrou a transmissão da final do feminino, tá bom, gente? A gente informa depois nas redes sociais sobre essa premiação, e tá todo mundo aqui na torcida para que a Gabi seja a MVP e não a Gunish. Vamos, Kaká Bizoc, então, falar do terceiro set. Daqui a pouquinho tem nota, hein? Kaká Bizoc e Celso Bastos trouxeram notas aí para as jogadoras do Vaquif Bank e Corneliano. Tem jogador ali que o Kaká falou que só não deu menos, porque a regra era de 5-10. Mas vamos lá, Kaká, falar do terceiro set. Vamos embora. Esse foi o melhor set do Corneliano, né? O Corneliano
dominou desde o início. Apesar da defesa do Vakif ainda continuar funcionando, principalmente para as bolas de China, né? Tanto que a Volosh, ela desiste da China, ela passa a jogar muito mais com os atacantes de meio pela frente, porque a China estava sendo defendida, né? Não estava tendo efeito. Então, ela faz essa opção, reestrutura o time com essas jogadas, e o Corneliano cresce, né? Mas ainda mostrando uma tensão do jogo. A gente não viu o time do Corneliano sorrir, que é uma característica da equipe, né? A gente viu os pontos saindo e como se aquilo fosse um alívio, né? E o Corneliano não viveu esse jogo de uma maneira mais leve. Eu acho que isso acabou ajudando também no resultado final. O controle dos erros do Corneliano, e por isso que eu estou batendo na tecla dos erros terem conduzido a derrota do Corneliano, porque nesse set que ele ganha, são 5-3. Aí a gente está dentro de uma normalidade, né? O Corneliano consegue controlar e erra no momento em que podia errar. Apesar de ter complicado um pouquinho ali, o jogo ter se equilibrado, mas foi um momento que podia errar, né? E outro detalhe tático importantíssimo, que não sei se todos perceberam, nesse terceiro set, o Santarelli muda as ponteiras. Em vez de tirar a Plummer, que já estava mal, começa mal e não anda no jogo, ele resolveu inverter. Ele colocou a Sila na rede de duas atacantes e colocou a Plummer na de 3, para ver se o prejuízo era menor, né? E aí o time começa a funcionar melhor, né? Aquela passagem problemática ali da Volosh na posição 1 é consertada, o time joga, o time erra menos, o time contra-ataca, a Egonu comanda novamente a equipe. E um detalhe que depois o Celso vai ser contra a minha posição, né? Mas a opção de saque também do Corneliano começa a mudar. Não é mais o saque no colo da Bart, não é mais o saque no colo da Gabi, é um saque mais forte, principalmente na região que está líbero, seja no viagem ou seja no flutuante. E como eu brinquei num programa passado, né, Vanessa? Se tem uma coisa que eu não confio é em líbero turca. Então, se o meu time for jogar com a equipe que tem líbero turca, é saque nela. E foi onde o Corneliano começou a melhorar a possibilidade de jogo. Porque o passe não saía na mão, era um passe que obrigava a Osbai a sair da rede para trabalhar o jogo ficou mais lento, foi o momento que a Gabi teve um pouco mais de dificuldade para rodar as bolas, que a Van Hack também teve mais dificuldade, né? E o Corneliano se aproveitou disso. A defesa cresceu e o jogo acabou se construindo dessa forma. Até aproveitar já o que o Kaká falou, né? Essa mudança na tática de saque mudou não só em quem sacar, mas a forma de sacar. Um saque mais curto, mais distribuído. Isso deu uma dificuldade maior até para usar mais, porque a Gunis só jogou até o primeiro terço desse set, vamos dizer assim. Aquela primeira parte ela conseguiu jogar. A partir daí, praticamente, ela só corre a rede para tentar fazer bloqueio. E mesmo assim, o placar chegou a ficar 16-13 para a equipe do Vakif. Com todas essas mudanças que houveram na equipe do Cone, o que aconteceu? O Vakif estava se adaptando, mesmo mudando a rede, né, invertendo as ponteiras, como o Kaká citou aqui, o Vakif estava jogando. Mas chegou no momento em que, quando caiu o nível de erro da equipe do Corneliano, dificulta para o Vakif. Por quê? Porque aí, ó, vamos lá. Tá aqui, a Foley começa a bloquear e a contra-atacar bem, o que ela não tinha feito nos outros 2 sets. Então, isso já faz uma diferença no que aconteceu anteriormente. A Gansu e a Gabi ainda estão se acertando bem, tá? E o Vakif faz 18-17 nesse momento. A partir daí é que a coisa começa a inverter um pouquinho, né? O time do Corneliano se estabiliza mais. Então, essa questão que o Kaká falou de
sorriso, de estar um pouco mais solto. Parece que se solta um pouquinho mais. A Egonu, ela começa a sobressair outra vez por cima do bloqueio. O bloqueio nem consegue tocar na bola mais, tá? Chega a ficar no placar de 21-22. Nesse ponto aí, a equipe do Corneliano na frente. A Egonu, ela faz 21-23 outra vez no ataque. E aqui com a Sila, mesmo com essa inversão, invertendo a Sila com a outra ponteira, a Plummer. A Plummer, ela ainda erra uma bola, fica 23-24, mas outra vez, para variar, a Egonu acaba fechando com um contra-ataque 25-23. O que mostrou esse set? Pelo menos, para mim, falou assim, bom, agora o Corneliano achou a equipe. Essa inversão de ponteiras facilitou o jogo, a mudança tática do jogo, do saque, perdão, vai facilitar ainda mais, porque agora uma dificuldade maior que vai ter que ser resolvida pela equipe do Vakif, mas começa o próximo set e aí o Kaká aqui vai falar o que ocorre, né? Tá 2-1, o Corneliano termina melhor o set, termina um pouco mais solto, ou vamos falar menos pesado, e a expectativa para o quarto set já era uma outra. Pode ir, Kaká, pode ir direto, vambora. Ô, Vanessa, deixa eu só pedir desculpa aqui para o pessoal que está acompanhando. Eu estou falando Van Hack, né? É a Isabelle Hack. A gente tinha brincado aqui no começo do programa, eu não conseguia ainda acertar. Então, quando o Celso falar Bia, ele quer falar Gabi. Quando eu falar Van Hack, eu quero falar só Hack, tá bom? Esqueçam a Van, deixa só a Hack, é dela que eu estou falando. A única Van que está aqui é a Vanessa agora. Então vamos lá, quarto set, né? Quarto set a gente acreditava que o jogo ia para o quinto, porque a diferença que o Corneliano abriu foi impressionante. Foi 8-3, o Vakif não conseguia rodar, e aí acontece aquelas coisas que só no voleibol que é possível, né? Porque é um placar que está 9-4 para o time campeão mundial, campeão e está super campeão, time com maior invencibilidade, e agora eu fiquei em dúvida, hein? Aquela invencibilidade do Vakif foi maior. 43 jogos, né, Kaká? Acho que o Corneliano bateu o Vakif. Corneliano, 43 jogos. E aí você fala assim, acordaram o gigante, né? Acordaram o gigante, agora segura. E, de repente, desses 9-4, o Corneliano volta a errar. O Corneliano volta a errar descaradamente. Porque a Egonu erra um contra-ataque, a Foley erra um ataque, a Egonu erra outro contra-ataque, e o jogo fica 10-10. Né? Então, toda aquela vantagem, ela é novamente perdida por causa de erros. Erros que a gente pode acreditar, displicência, soberba, né? Cada um escolhe aí. Mas a verdade é que erro é número, é dado. Isso aí acaba refletindo no resultado. Aí o jogo fica igual, né? E aí a dona Plummer, a norte-americana, erra um contra-ataque, erra um saque, não passa mais, né? E o Corneliano volta a errar mais ainda. Nesse quarto set foram 7-2. Mais uma vez o Corneliano ganha do Vakif. E de 15-17... o Corneliano faz 7-2 em erros já quando estava 15-17, né? Perde a vantagem que tinha. Eu acho que é nesse momento que a Gunesh mais cresce na partida, não sei se o Celso concorda, mas a dona da rede ali começa a aparecer mais forte nesse momento. E é interessante, né, Vanessa? Porque acompanhando também as finais do campeonato turco, como ela gosta de jogar final de set, né? Impressionante como essa mulher cresce. E essa menina, né? Porque é jovem. E aonde que o jogo acaba? Onde que o set acaba? Na rede que está quem? A Plummer.
Fica tranquilo, Kaká, calma. O jogo acabou, depois você vai para o vestiário, conversa tranquilamente com a Plummer, vai explicar-lhe a situação, por que você não fez substituição, né? Porque podia dar um banquinho para ela, respirar um pouquinho. Mas o que foi bom? Esse set foi tão diferente que quando chegou 9-4, ainda comentei aqui em casa, falei assim, vamos ter o quinto set. Porque o jogo pintava de uma outra forma. O ritmo, até eu marquei aqui, o passe começou a chegar tão bem para a Volos, que ela começou a ser com maior velocidade. Centro, saída de rede, entrada de rede. Eu falei, caramba, agora, como você disse, despertou o campeão mesmo. Vai ser difícil segurar. Dá tudo ao contrário. Como você falou, tem aquela sequência. E é engraçado que quando estava... Até eu marquei aqui que a Bia se acerta. 6-9. Tava para o Corneliano, então 6-9. A Bia começa a acertar. Mesmo assim, ainda... Oi? A Gabi. Ah, não, eu não falei Bia outra vez. Não pode ser, cara. Sabe com que Bia, Kaká Bizoc, que o Celso confunde com a Bia, que jogou os Jogos Olímpicos de 2004, que você já elogiou bastante aqui no nosso canal. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou mandar uma carta para ela pedir desculpa. Não pode ser, cara. É impressionante. Ela se acerta, né? E junto com ela, uma que não estava indo bem até aquele momento, a Hack volta a jogar bem. Porque ela estava, na marquei aqui, ela estava fora de jogo, ela tinha caído de rendimento, ela não estava sacando bem, não estava bloqueando, pelo menos amortecendo, e também não estava contra-atacando. Nesse momento, aqui tem contra-ataque da Hack, 9-10. Aí a Kansu vai no saque, 10-10, faz um ace direto. Até uma bola que todo mundo ficou numa dúvida, e a bola foi em cima da linha, né? E a partir daí, começa a brincadeira da Gunesh. É bloqueio, é contra-ataque. A Volos, ela começa a usar a Egono, mas mesmo assim, a Egono faz o ponto, mas não é confirmado na sequência. Os erros acontecem a partir do 15-13, como você falou, que chegam a fazer, né? A equipe do Vakif faz 18-17, 19-17 com o bloqueio da Gunesh. Então, ela volta a ficar forte, talvez, nesse tipo de coisa. 19-17, pede um tempo, o teu amiguinho, teu técnico, né? Ele pede um tempo, ele pede, e ele fala assim, recepção, sai down, o tempo inteiro ele fala, sai down. Tem que sair de qualquer lugar, ou sai down, ou sair de alguma coisa, tem que sair. E não estava entrando. 20-17, ainda marquei assim, Kansu e Gunesh, ou Osbai e Gunesh. Estão deitando e rolando. Tudo que ela põe começa a virar. E, como você disse, ela adora final de set. Parece que ela gosta do final do set. Ela e a Gabi, no final desse jogo, as duas deram um show de precisão, de foco no que tem que ser feito. E a Kansu, a gente não pode deixar de falar também, né? Ela colocou todo mundo para jogar. Ela não ficou só, como aconteceu com a Volos, que chegou no momento que a Egono jogava sozinha. Era só bola para ela. E aí o que acontece? Tem um momento que eu via o Guidetti, né? Vinha o ataque e falava assim, não pode ser outra vez, é só virar para cá, é por ali. Começou a amortecer e ter contra-ataque, como é que termina o set? Tá? A nossa querida, a idolatrada pela Van, né? Ela já tinha feito o 24-20, espirrando a bola no bloqueio, e ela vem da mesma forma, fechando o set 25-21, bateu no bloqueio, ainda bateu no Egono no fundo, que tentou chegar lá numa recuperação. Final de set, merecimento para a Gabi, merecimento para a equipe do Vakif, que a gente tinha comentado durante a semana, né, Gabi? O Gabi, agora eu vou falar Gabi até para a Van, né? A gente falou, com quem você acha? Eu achava que o Corneliano teria mais condições de vitória. Vendo a final do italiano, vendo a final do turco. Mas é aquele negócio, que é o legal do esporte, o legal que o voleibol termina um set, começa outra história, é outro mundo. Esquece aquele, vamos embora. O que o Vakif fez no quarto jogo da final do turco para o jogo de hoje foi algo que tem que bater palma para o nosso querido Guidetti, que já tinha deixado o Minas feliz da vida e agora deixou a equipe do Vakif também como campeã de tudo, como você falou já anteriormente.